O Mary Rose afundou em julho de 1545, pronto e armado para a guerra. Possuía várias armas essenciais, algumas encontradas no navio. Estou aqui por causa do dardo incendiário. Fiz isso com base nos melhores dados arqueológicos disponíveis. Incrível. Muito, muito rápido. Uma quantidade enorme de fogo, uma quantidade enorme de fumaça. Achamos que essa munição foi usada de duas formas principais: lançada das gávias ou dos cestos da gávea, ou disparada por canhão. Isso não pode, sob nenhuma circunstância, cair no seu próprio navio. E isso, eu acho, é algo que precisamos testar. Certo. 3, 2, 1... Oi, aqui é o Todd, e eu sou fascinado por armas incendiárias medievais e renascentistas. Mas uma das armas sobre as quais sabemos quase nada são os enormes dardos incendiários, como os que havia no Mary Rose. Nós nem sabemos se eles eram lançados à mão ou disparados de um canhão. Em minha busca, fiz um filme visitando o Mary Rose, onde conheci a doutora Alex Hildred e examinei partes de 3 dardos originais. A doutora Alex foi uma das primeiras arqueólogas de mergulho a retirar esses artefatos do Mary Rose, e poucas pessoas no mundo sabem mais sobre eles do que ela. Na segunda parte da minha busca neste filme, vou fabricar dardos e depois encontrar a doutora Alex em um campo para fazermos testes. Vamos atirar, lançar, derrubar e queimar tudo o que pudermos. E nós vamos descobrir o que essas coisas fazem. Dardos prontos, voltamos ao campo para testar com o doutor. Alex Hildren. Olá, esses dardos pequenos, eles são enormes, iguais aos originais. Embora eu só possa imaginar como aquilo era. E agora eu posso ver. É pesado. É pesado, cerca de 4 quilos. Acho que o primeiro passo, Alex, é montar um e queimá-lo para vermos de perto como funciona. Temos 2 tampões do estopim aqui. Os nossos eram de carvalho. Estes são de carvalho, sim. E eles servem, basicamente, para deixar buracos onde fica a carga, de escorva dentro. Isso acenderá a carga principal quando estiver pronto. Sim. Então agora tiramos os tampões. Agora ficaram 2 buracos na carcaça. Os tampões mantêm tudo à prova d'água e em ordem. Mas esses buracos agora levam até a carga de escorva, a parte que é fácil de acender. E então esse estopim é inserido na carga de escorva. Então você não faria isso até, dependendo de onde vai usar, até estar absolutamente pronta para jogar ou fazer o que for com ele? Acho que fariam isso ao retirarem eles do armazenamento. Ah, é? Acho que fazer isso a 35 metros no topo de um mastro com o mar agitado é algo que você deve tentar antes. É algo que você quer fazer antes. Eles já estão na carga. Se um não acender, o outro acende. Estamos prontos. Só preciso acender um fusível agora. Vamos nos afastar do fogo? Acho melhor nos afastarmos. Vamos, Alex. Você precisa voltar correndo? Eu vou voltar correndo. Nossa, a fumaça sai muito rápido, quase instantâneo. Então isso é só um pavio? E vai ter só uma grande... Deve ter um pequeno clarão quando entrar. Uau! Então aí está. Meu Deus, dá pra ver que o negócio é assustador. Longo e sustentado, e está carregando seus próprios oxidantes. É muito difícil de apagar. Não dá para sufocar, jogar água ou cobrir com areia. Acho que você pode fazer xixi nele, só isso está maximizado. Você quer tentar isso? Não. Mas dá para ver que se isso atingir as velas, elas vão pegar fogo e possivelmente as nossas também. Veja quanta fumaça. Sabemos que é nociva. Eles colocavam coisas para deixá-la mais desagradável, até venenosa. Veja também quanto está pingando. É terrível para quem está embaixo, no convés superior, na área central aberta. Sim, quero dizer, é uma coisa horrenda, horrível, mas dá para ver como é eficaz. Imagine isso lá em cima, na gávea. Não consigo imaginar armar isso na gávea, mas é bem grande. Nosso ninho tem só 1,45 m de diâmetro, então não é muito. Lá no meio daquilo. Eu sei, esse é mais ou menos o espaço para ficar em pé. Acho que agora precisamos explicar o objeto inteiro, detalhando cada parte, sua função e motivo de estarem ali. As informações sobre esses dardos são fragmentadas,
mas fiz este baseado nos melhores dados arqueológicos, então deve ser fiel ao tamanho e materiais originais. As principais exceções são a haste e a aleta, que estão no tamanho certo, mas eu os fiz com um tipo de madeira um pouco diferente, só para facilitar a minha vida. Mas o conjunto todo tem 2,2 metros de comprimento mais a ponta. Agora, nós não sabemos qual era o comprimento da ponta, nem como ela era formada. Eu mantive ela bem curta e mantive com farpas. Então, eu fiz praticamente igual aos primos menores, a flecha incendiária. O objetivo é que a ponta farpada fique presa em um alvo de madeira ou macio e permaneça lá. Por isso existem as farpas e ela é curta para ficar próxima do alvo. Aquela queima longa e sustentada bem próxima do alvo é o que você realmente quer para conseguir incendiar as coisas. E então chegamos à ponta incendiária em si. Não sabemos a composição exata porque está muito degradada. No mundo medieval e renascentista, havia tantas receitas que nunca saberemos exatamente o que era. Mas podemos supor que, como eles estavam tentando incendiar cordas e cabos, você queria uma queima longa e sustentada, não apenas um clarão rápido. Então, o que não é? O que definitivamente não é simplesmente pólvora pura. Ela com certeza foi modificada a partir disso. Criei um sistema de carga que usei com sucesso em flechas medievais, e foi isso que utilizei. Tudo isso é colocado em um saco de pano, grampeado na frente e atrás da haste, com uma carga de cobertura em cima, ou seja, uma carga de fácil ignição. Os 2 pinos de fusível acessam a carga de cobertura. Isso é coberto com corda, resina e revestimento de piche. Depois chegamos ao cabo, original, 40 milímetros de diâmetro abeto prateado. Então essa é uma madeira leve e relativamente resistente, mas havia madeiras mais fortes disponíveis, como o freixo. Chegando à parte de trás, temos as aletas, de carvalho ou faia, e elas são pregadas aqui e aqui. É isso que as mantém na posição. Mas também havia nos originais uma faixa de piche, aqui e aqui. Agora, isso é algo estranho, porque o que o piche estaria fazendo ali em uma arma arremessada? Isso realmente não faz sentido. Então, eu presumi que eles estavam tentando unir o cabo e impermeabilizar essa amarração. Então, eu também enrolei corda além do piche. Então, o comprimento total final disso é de cerca de 2,35 metros, quase 8 pés, e o peso é de cerca de 4 quilos, ou seja, cerca de 9 libras. Acreditamos que essa munição foi usada de 2 formas principais: lançada do ninho da gávea ou disparada de um canhão. Eu sei que segurar isso é bem pesado e acho que segurar isso no espaço da nossa gávea de combate, a única que temos, seria um desafio. No entanto, dardos de topo constam no inventário da Mary Rose de 1546, embora o navio já tivesse afundado nessa época. Os dardos de topo são numerosos. São 40 dúzias, ou seja, 480. Encontramos pedaços de 3, que são grandes. Não acho que se houvesse 480 não teríamos encontrado mais pedaços. É uma sala inteira, se possível. É assim. Não há evidências de que foram lançados das gáveas, do ninho da gávea, mas é uma possibilidade, já que sabemos que lançavam dardos dali. Sabemos que eles tinham dardos no Mary Rose para lançar da gávea. Temos ilustrações da época, pinturas da época, que mostram que dardos eram lançados das gáveas. Mas será que eles estavam lançando esses das gáveas? Bem, a primeira coisa que você tem que notar é que é longo, é pesado e lá em cima era apertado. E quando você lança algo assim, quase não existe arma tão temida em um navio no mar quanto uma arma incendiária. Fogo descontrolado pode ser devastador. Se acender isso e lançar do ninho da gávea, sob estresse ou certas condições, você estará sob fogo inimigo. O navio estará em movimento, podendo chover ou ventar. Mas se você for lançar isso das gáveas, você absolutamente, definitivamente, precisa ter certeza de que vai passar do seu navio. E a Mary Rose, do mastro até a borda, até a beirada, tem cerca de 6 metros. Então, mesmo que você esteja lado a lado com outro navio, amarrado a ele, você vai querer lançar isso, digamos, até o mastro deles ou além. Então, estamos falando de uma distância de pelo menos 14, 16 metros antes de você ficar tranquilo de que isso não pode, sob nenhuma circunstância, cair no seu próprio navio. E isso, eu acho, é algo que precisamos testar.
Então, na verdade, isso foi muito melhor do que eu pensei que seria. Foi mais longe do que eu achei que iria. Não tinha como eu lançar isso como um dardo, com uma mão só. Então, fui com um arremesso com as duas mãos. Vamos dar uma olhada, ver até onde foi e então fazer um julgamento. Então, estamos a 11 metros. E você disse 12. Disse 12 como mínimo absoluto, mas para conforto, mais seria melhor. Você não estava tão alto, né? Não. Então eu estava a apenas 7 metros e meio, 8 metros de altura. E você tem 25. 35 para as duas gáveas do mastro principal. Exatamente. Então temos que assumir que isso seria uma trajetória completa e depois acabaria caindo verticalmente. Ok? Então bem embaixo do cesto tem apenas um dardo branco ali. Então isso está embaixo do cesto. E então, se apertarmos play. Aí está. Sim, ele se o corrigiu muito bem. Sim. E foi muito mais longe do que eu pensei. Achei que iria só até metade dessa distância. Eu não achei que iria tão longe assim. Então eu vou marcar na tela a trajetória. O motivo de termos feito isso é porque sabemos que não estamos nem perto da altura necessária e que esses vão cair. Mas estou olhando para a curva que geramos ali. Acho que talvez tenhamos feito até metade a mais. Acredito que cobrimos isso desde os 25 até da gávea inferior. Então, estou pensando que a distância máxima que eu conseguiria lançar isso de qualquer altura provavelmente vai ser 17, 18, 19 metros, o que, de acordo com o que eu disse antes, é suficiente. Com certeza, pois você está ultrapassando o navio. Mas há um espaço entre vocês, então vai acabar acertando algo. Aceitável, o que irrita, porque eu queria que fosse impossível. Mas não foi. E isso mostra como testar é importante. Acho que descobri duas coisas fascinantes aí, Alex. Primeiro, consegui lançar muito mais longe do que esperava. Dá para jogar facilmente em outro navio se estiverem lado a lado. No entanto, a outra coisa que descobri, e um dos motivos pelos quais eu achava totalmente implausível, era que eu pensava, é um dardo, eu jogo com uma mão só. Depois de ver como isso acende e onde fica o ponto de equilíbrio, que é onde você deve lançar, não dá para acender e deixar queimando aqui. Então, a minha escolha, a única escolha que eu tinha, era segurar assim e lançar, na verdade, usando minha mão direita na parte de trás dele. E isso funcionou, como vimos, brilhantemente, mas de um jeito completamente diferente do que eu imaginava que seria usado. Eu não consigo imaginar fazer de outro jeito que não seja lançando assim. Então, na verdade, fazer isso com as duas mãos deve ser meio contraintuitivo, tirando o fato de que é mais seguro fazer assim. Para mim, não havia outro jeito de fazer, porque senão, Era simplesmente. errado. Você só está aqui se quiser arremessar bem, não tem como alguém fazer isso. O arremesso precisa ser com as duas mãos. Tenho uma ideia sobre dardos lançados das gáveas, pois isso também aparece em obras de arte da época. São dardos flexíveis da Idade Média e Renascença, populares em toda a Europa, especialmente na Península Ibérica. Mas eles são fantásticos para serem lançados de navios, de muralhas de castelos e coisas assim, além do uso em campo aberto. Eles eram listados em feixes, certo? Imagine alguns desses feixes em um posto de combate elevado. Você pode colocar 100 desses em um feixe desse tamanho, tornando o armazenamento bem prático. Eles não precisavam ser tão longos. Se jogar isso do alto das plataformas, que são ainda menores, fica mais fácil ainda. Como arma antipessoal, é fantástico. Existe algo no inventário que você acha que descreve esse objeto? Não. E encontramos vestígios de 3 deles. Sim. O segredo está em onde foram encontrados. Sim. Eles foram encontrados na popa, ao lado de um canhão de bronze que, durante a fundição, falhou e ficou com a boca do canhão sem se solidificar direito. Esse canhão é defeituoso, mais curto que o normal para o tipo, e está posicionado mais alto no portinhola do canhão em relação ao convés que os demais. Quando o recuperamos em sua afuste, ele estava congelado na posição inclinada, diferente dos outros canhões do convés principal, que são feitos para disparar na horizontal devido à altura das portinholas. Este estava inclinado para cima. Então você tem um canhão que talvez seja prejudicado pela própria estrutura e tem uma portinhola que permite que ele fique inclinado, e ele claramente estava inclinado quando o pegamos. Acho fascinante porque colocaram um canhão que não será tão potente quanto os outros e é totalmente diferente dos demais no Mary Rose.
Já estava danificado antes, mas servia para o trabalho deles, e os dardos foram achados ao lado dele. Esse é um conjunto intrigante de... É sim, mas para complicar um pouco as coisas, ele tinha um projétil no cano, sim. O calibre é de 165 milímetros e ele tinha um projétil de ferro fundido de 160 milímetros que pesaria cerca de 17 quilos ou algo assim. Não significa que esses projéteis saíram dele, mas sabemos que outros foram disparados, pois estava carregado e pronto para uso. Mas a presença dessas coisas perto dele, elas cabem nele, e ele claramente tem um propósito único, seja lá o que for essa arma, torna tudo isso muito interessante. Com certeza, com certeza. Eu acho que precisamos fazer testes com um canhão grande. Não acha? Felizmente, bem, isso seria bom. O canhão, claramente, tinha um propósito específico. Será que eles poderiam ter sido lançados por aquele canhão? Podemos descobrir, mas hoje não posso fazer de verdade, só com um modelo em escala. Tenho um dardo em escala de 1/5, carga incendiária traseira, haste em tamanho real com aletas. Então, o que acontece quando você lança isso com uma aceleração muito rápida de uma carga de pólvora? Não posso usar pólvora hoje, mas posso usar ar comprimido. Se você colocar o dardo no cano, a pressão passa ao redor dele e não o empurra direito. Você não vai conseguir um disparo confiável e preciso. Você não faz ideia de onde o dardo vai parar. Então, para resolver esse problema, você coloca o que é chamado de tampão. E é isso aqui. É simplesmente um tampão de madeira. E nesse caso, ele tem um pequeno furo no centro para encaixar a extremidade do dardo. E é isso que empurra o dardo para fora do cano de uma forma confiável e previsível. Então, primeiro o tampão entra e depois o dardo é encaixado bem no centro do tampão. E agora ele vai ser empurrado de forma uniforme e limpa. Sempre fui cético sobre disparar um projétil desses de um canhão, pois estaria sujeito a acelerações extremas da pólvora. Esta haste é longa e relativamente fina. Ele vai flexionar, dobrar, quebrar, virar pó. A ponta em si é bastante massiva. E, novamente, quando você acelera algo rapidamente, a conexão não muito boa entre a ponta e a haste vai se romper e a ponta vai simplesmente deslizar pela haste. Já vi isso em trabalhos parecidos que fiz antes, como a flecha incendiária. Agora, vamos disparar o dardo do nosso canhão modelo com carga total de pólvora. Como acabamos de ver, sob aceleração rápida, o dardo simplesmente se fragmenta. Mas essa não é a única maneira de carregar um canhão. Você não precisa colocar uma carga completa nele. Não é necessário usar pólvora de alta qualidade. Assim, pode lançar com uma carga reduzida. Uma que não acelera tão rapidamente, não empurra tão longe. Então, basicamente, o que isso significa é que em vez de ter os 500, 800 metros de um canhão normal, seja lá quanto for, talvez você esteja mirando em 50 ou 80 metros. Mas em combate de convés, a convés de navio para navio, chegando perto, esse tipo de coisa é perfeitamente aceitável. Isso também explicaria a elevação do canhão. Essas hastes também são reforçadas na frente e atrás com corda, mantendo a haste inteira. Tenho quase certeza disso. Não precisa fazer isso ao arremessar. Os pregos simples atravessando a aleta já seriam mais do que suficientes. Então, o que acontece se você fizer isso com a carga reduzida? Suave. Alex, o que você acha disso em combate próximo entre navios? Achei perfeito. Ao reduzir a carga, ela percorreu boa distância e continuou queimando, que é o objetivo, e você não ficará tão longe assim. Depois de trocar tiros com seus canhões laterais e só restar um canhão no final, e você colocar uma flecha incendiária nele, bem, isso vai ter um efeito maravilhoso na lateral do navio. Sabe, a essa distância é perfeito. Você não quer estar a 100 metros, você não consegue enxergar. Bem, Também, eu estava pensando que, sabe, uma portinhola de canhão tem que ser o alvo principal. Esse tem que ser um alvo perfeito, caído do céu. Na verdade, se várias partes do convés são destruídas por um tiro lateral, tudo se torna muito mais vulnerável a uma flecha incendiária. e o fato de que ela vai ficar presa naquela madeira ou nas velas e continuar queimando, dá para entender porque tanta gente diz que fogo e flechas incendiárias em navios são realmente perigosos.
Perceber que era possível usar uma carga de lançamento mais suave foi uma revelação, tornando plausível o uso como arma lançada por canhão. Mas outra coisa que notei no modelo é que ele voa de forma muito estável porque as penas na parte de trás não são tão grandes. A cabeça arredondada aqui não é tão aerodinâmica, mas ainda assim voou lindamente em linha reta. Outro ponto interessante é que muitos navios eram cobertos por redes anti-abordagem, o que torna isso ainda mais interessante num disparo em baixa velocidade. Redes que impedem o embarque de pessoas. Um disparo de alta velocidade simplesmente atravessaria isso facilmente. Algo de baixa velocidade tem muito mais chance de ficar preso na rede e liberar sua desagradável carga bem ali, sobre as cabeças das pessoas. Então, este é um trecho da sua rede anti-abordagem que você trouxe, uma reprodução. Ela cobria o navio inteiro? Não, ela ficava no convés superior do navio, entre os dois castelos, funcionando como convés de combate e rota de saída imediata. Mas você tem isso e aquilo tem 20 metros de comprimento, aquela parte do convés, e 12 metros de largura, então isso cobriria todo o convés e seria muito difícil de atravessar. Posso dizer por experiência que isso demoraria muito para fazer. Isso é uma seção de corda alcatroada e, para o próximo teste, fizemos uma rede anti-abordagem ali. O que acho muito interessante nisso são as interseções, porque elas são amarradas com uma corda separada. Elas não são feitas da mesma forma que uma rede tradicional. Não, não são. Não sei porquê, mas amarrei umas 3 dessas. Calculei que levaria uma semana para fazer uma seção de cerca de 2 metros de lado. Então, desisti e usei abraçadeiras plásticas. Desculpe. Tudo bem, é um objeto interessante, e isso causou muitas mortes no Mary Rose, certo? Acreditamos que sim. Só há saída pelo convés superior, mas não dá para passar por aqui. Você sabe que não dá para cortar isso com uma faca Ballock, ainda mais submersa ou parcialmente submersa em um navio afundando. Isso vai impedir que invasores entrem no navio. Essa é a ideia. Também impede que as pessoas saiam do navio. Mas outra coisa é que isso vai evitar que projéteis de baixa velocidade, como esse dardo sendo disparado de um canhão, penetrem facilmente. Outra questão é que, como mostramos hoje, ainda é possível que tenha sido lançado do ninho da gávea. Poderia ter ocorrido. Então, eu preparei outro equipamento. Alex, este é o nosso pedaço de rede anti-abordagem. É bem rígida, não é? Sim, essa corda é muito rígida. Deve ter sido horrível de manusear, ainda mais num dia frio. Lá em cima, temos um braço, e nele podemos prender nosso dardo, basicamente, para simular soltá-lo do ninho da gávea. Obviamente, a velocidade não será a mesma. Mas isso está a cerca de 8,5 metros de altura. E ver se ele penetra ou Apenas o que realmente faz. vamos colocar o negócio lá em cima e ver. Vamos lá, Alex. Não é muito alto, mas foi o máximo que consegui atingir razoavelmente. Então vamos acender. E quando estiver aceso, vamos soltar. Quando a carga de ignição disparar. Ah, sim. Uau, Ah, que ótimo. quentinho. Então estamos presos na boca. Veja o que acontece embaixo. Está vendo as coisas caindo? Sim. Imagine a cabeça e parte do composto se soltando. Agora é porque eu não sei o que isso vai fazer. Eu não sei. Quero dizer, isso deve ser muito bom. Ok. Você pode ver agora que queimou completamente e a carga caiu. No convés. Isso é incrível. É quase hora de um toca aqui, Alex. É fantástico ver isso. É. Bem, agora podemos dar uma olhada mais de perto. Está tudo meio destruído, até a rede. É. Sabe, temos partes aqui que estão queimadas. E, claro, as cordas usadas para amarrar esses pontos também são bem finas. Primeira vez que isso é visto em 500 anos é. Ótimo, certo, e agora? Mas se isso fosse um projétil lançado por um canhão de curto alcance, haveria um alvo que os artilheiros estariam mirando acima de todos os outros. Esse seria as portinholas dos canhões do oponente ou as laterais danificadas de um navio. Conseguir colocar isso dentro, com seu fogo descontrolado e feroz, seria algo fantástico para os atacantes e horrível para os defensores. Os perigos do fogo em um convés de canhões são óbvios, mas um aspecto que muitas vezes é ignorado é a natureza nociva, irritante e até mesmo venenosa da fumaça que essas coisas geram, e elas produzem isso em grande quantidade. Agora, eles deliberadamente prepararam os compostos disso para incluir coisas como cânfora, arsênico
Esse tipo de coisa. Coisas que realmente vão criar uma área em que é difícil entrar. E para replicar isso, temos aqui um recipiente com um teto de plástico. Vamos acender um lá no fundo e ver como ele se enche. Aqui está o compartimento, Alex. No fundo temos uma carga de fogo. Vamos ver como ele se enche de fumaça rapidamente. Como seria estar em um convés com uma dessas coisas sendo acionada? Então acho melhor você fazer as honras. Certo. 3, 2, 1. Então, agora já acendemos o pavio. Eu posso ver. Mas vai levar um tempinho até chegar naquele detonador. E é aí que realmente levanta. Uau! É! E pedaços queimando, fumaça enchendo tudo. E olha a faísca. Ah! Uau, e essa é uma faísca enorme. Acho que não quero me mexer. E na verdade, queimou um buraco no topo. Então eles tinham aberturas, mas claramente uma abertura não vai ser suficiente para isso. Bem, E é isso. acho que isso já diz tudo, não é? Acho que sim. Pequena área fechada. Como eu disse, se conseguir colocar um desses no convés dos canhões, Meu Deus, em qualquer espaço fechado como um convés. seria algo e tanto. Ainda está queimando. Não conseguimos sentir o cheiro, vemos a fumaça, mas ainda não percebemos os gases tóxicos. Presumivelmente teria sido sufocante. Bem, esse é um ponto importante. O vento está indo para o final do container e soprando para fora do topo, onde queimou o plástico. Mas isso estaria saindo em nuvens pela frente se tivesse um teto rígido. Mas acho que tivemos uma noção muito boa, muito rapidamente. O que isso faria? Hoje, fizemos várias pequenas demonstrações para entender seu propósito e funcionamento. E alternativas? Sim, e alternativas, porque a verdade é que... Nós não sabemos. Então acho que é hora de concluir, de verdade. Voltando ao começo, o Mary Rose afundou em julho de 1545. O importante é que ela estava pronta e armada para a guerra, mas afundou. Metade do navio e, provavelmente, cerca de metade do seu armamento foram preservados. Além disso, há registros escritos incríveis dos inventários do que havia no navio. Ele lista os tipos mais comuns de coisas que entenderíamos. Mas quando se trata de coisas mais obscuras, como esses dardos incendiários, é bem mais difícil identificar, ou, talvez, nem tenham sido listadas. Não sei. Mas chega aos dardos para as gávias. E isso está listado no inventário. 40 dúzias. E o que você acha? Acredito que isso é um dardo para a gávea, pois já mostramos que seria difícil ter muitos deles nas pequenas gáveas de combate e lançá-los com rapidez e facilidade. Então, ter 40 dúzias significa que nós os teríamos encontrado. Você sabe, eles são grandes, são coisas grandes. E há muitos deles. E há muitos deles. Enquanto que esses, você sabe, esses são quase do mesmo tamanho. Você poderia ter uma parte de um haste de uma pia que seria do mesmo tamanho. Podemos ter deixado passar alguns, mas sabemos que temos 3 deles. Hoje, parte do exercício foi observar o que eles de fato fazem. Preparamos tudo só para queimar um e observar. Incrível, muito, muito rápido, uma quantidade enorme de fogo, uma quantidade enorme de fumaça e realmente muito, muito assustador. Depois questionamos se eles poderiam ou não ser lançados do topo. Porque eles são longos, 2,35 metros, 8 pés de comprimento e pesam cerca de 4 quilos, ou 9 libras. Eu não achava que conseguiria jogar aquilo, mas consegui perfeitamente, bem e longe, o suficiente para acertar em um navio que estivesse atracado lado a lado. Então é possível, mas novamente, em uma cesta pequena, é difícil, difícil. E então havia o canhão. Eles estavam atirando com um canhão, mas não totalmente carregada, para não despedaçar, só com carga reduzida. E isso com certeza vai funcionar, mas isso vai limitar a sua distância. Acho que tudo bem, pois geralmente você atira enquanto balança e precisa ver o outro navio subir e descer. Você precisa estar perto o bastante para ver o alvo que tenta acertar. Então, a ideia de que só porque você pode atirar a meia milha de distância não significa que você vai atirar com precisão, especialmente quando você quer que algo caia em um lugar específico. Com carga e velocidade baixas, o disparo não atravessa a rede anti-abordagem. E com o nosso pequeno teste de queda ali, mostramos isso, mas ele queimou até atravessar e caía todo tipo de coisa horrível.
Foi mesmo. Quero dizer, seria horrível para qualquer um que estivesse embaixo disso. Então quero dizer, talvez você pudesse empurrar isso com uma lança ou algo assim, mas isso exige que você chegue perto dele. Ninguém vai querer se aproximar disso. Nosso teste final, talvez o mais visual, foi colocá-lo em um espaço fechado. Você resumiu isso muito bem, com a fumaça e o fogo. Sim, não é um fogo pequeno. Não dá para só dizer, vamos apagar. Está totalmente fora de controle, como um incêndio florestal. E quase instantaneamente. Quase instantâneo. Você não teria tempo de agir e as pessoas já estariam sufocando, tossindo e com os olhos ardendo. Não temos uma área tão grande quanto o Convés, mas isso provavelmente ocuparia metade dele e encheria a Mary Rose de fumaça. Definitivamente, é uma arma de negação diária e impede instantaneamente que você consiga chegar até o fogo e lidar com ele. Então, Alex, muito obrigado por me apresentar a Mary Rose, compartilhar seu conhecimento, me levar ao museu e estar aqui hoje. Bem, obrigada por isso. Foi fantástico. E mais do que isso, nós aprendemos coisas. Agora temos uma lista de novas perguntas. Ainda há trabalho a fazer. Obrigada novamente. Mas foi ótimo. Tchau, Alex. Muito obrigada. Até a próxima. De fato. Então é isso. Dardos incendiários do Mary Rose. Se gostou, confira meu outro canal no YouTube, Todd's Workshop, e meu site. E se você gosta desse tipo de coisa, gosta de história e armas, vá conferir meu site. Você vai adorar. E claro, eu tenho uma página no Patreon que é extremamente útil para ajudar a financiar filmes como este. Espero que você tenha gostado de tudo. Com certeza eu gostei. Tem sido incrivelmente interessante. E nos vemos de novo. Nós já voltamos.